todo o diálogo do capítulo 4 e 5 aqui dentro desse contexto, onde agora ele faz o seu amigo, diante dos horrores que ele escuta de Jó, se manifesta. Ele fica escandalizado com aquilo que ele está ouvindo de Jó. Mas aqui, irmãos, ele é infeliz, porque até a intenção de consolar Jó, há uma intenção aqui sem dúvida de fortalecer Jó, mas ele faz com uma teologia errada. Onde agora nós vamos ver essa inescrutável soberania de Deus e a doutrina da retribuição. Ele usa, de alguma forma, a doutrina da retribuição para justamente agora exortar o seu amigo diante daquilo que eles têm falado. E a doutrina da retribuição, é muito interessante que eu gosto esse contexto, esse versículo, vai dizer assim: porque semeiam ventos, colherão. Você já ouviu isso? Quem semeia vento, colhe tempestade, tá bom? Claro que existe todo um contexto aqui do versículo bíblico de Oséias, mas é muito essa a ideia, principalmente uma ideia hebraica deuteronômica, de que agora, se você andar correto, se você andar bem, será abençoado. Se você fizer coisa errada, será amaldiçoado. Aí você vai dizer assim: poxa, pastor, mas tem uma lógica isso, sim ou não? Sim ou não? Tem. Em Deuteronômio nós vamos ver muito essa ideia de bênção e maldição. O próprio Deus vai dizer assim: olha, se vocês fizerem isso quando entrarem na terra prometida, se vocês andarem no segundo os meus estatutos, essa terra será uma bênção para vocês, mas se vocês agirem mal, vocês colherão maldição. É nesse contexto e nessa visão que, inclusive em Deuteronômio, nós temos uma visão errada de uma teologia agora, uma teologia da recompensa. Uma doutrina da retribuição, dentro inclusive da nossa própria vida. E a doutrina da retribuição, ela traz essa ideia, ela tem como finalidade aqui, de que Deus recompensa com bênção e vida, enquanto a infidelidade é castigada diante do sofrimento e miséria. Mas se nós formos olhar o contexto de Jó, não é esse o contexto de Jó. Porque Deus declarou que Jó, ele é um homem íntegro e reto, inclusive diante de seres celestiais. Deus dá um testemunho dessa vida diante de seres celestiais, que esse homem agora vivia em integridade. Ele era um homem justo. Logo, essa teologia da retribuição não se aplica aqui a esse discurso, mesmo quando esse discurso de Elifaz não se aplica à vida de Jó. Nós precisamos lembrar aqui que quando nós muitas vezes abrimos a boca para aconselhar, precisamos ter muita sabedoria. Porque nós começamos a anunciar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós muitas vezes podemos falar de um Deus, ou daquilo que Deus faz, que Deus não faz. E que quando nós olhamos para a história de Jó, quando nós olhamos para aquilo que Jó está vivendo, ele faz agora, tenta consolar Jó, acusando Jó. Que amigo é esse, hein? Jó, seu sofrimento é justo, porque injusto você foi. E é isso que nós vamos ver. Queridos irmãos, capítulo 4 e 5, e aqui nós vamos voar agora, aperte os cintos, que o piloto não sumiu, o piloto está aqui. Porque é um discurso denso. E olha que eu nem entrei na resposta de Jó diante desse discurso, que será para a próxima semana. Porque entende aqui que a lógica disso é como agora um debate sobre Deus diante de uma situação que eles estão vivendo. Então ele faz, diante daquilo que Jó disse no capítulo 4, escandalizado com o que Jó está dizendo, capítulo 3, agora então ele começa a dar a resposta. Ele diz assim: então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir. Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos, fortaleceu as mãos cansadas, e as suas palavras sustentaram os que tropeçaram, e você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado, você não tem confiança no seu temor a Deus. No seu temor a Deus?
Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? É interessante porque agora ele vai entender e aplicar aqui a própria doutrina da retribuição na vida de Jó. Jó, você não ensinou todo mundo que sofria, você não ensinou todo mundo que, diante do sofrimento, agora estendeu a mão para que esse se levantasse, para que eles confiassem em Deus, para que eles mantivessem íntegro a sua esperança diante de Deus. Só que agora, quando chega a sua vez, Jó, você faz um discurso como no capítulo 4, no capítulo 3. Jó, você fortaleceu mãos cansadas. Você agora, com suas palavras, ajudou muitos que tropeçaram e fortaleceu os joelhos daqueles que estavam vacilantes. Como pode você vacilar agora, Jó? Entenda aqui que Elifaz tem a intenção de que Jó não caia na tentação e agora blasfeme contra Deus, mas usa justamente esse jogo da retribuição para com Jó. Jó, tudo que você ensinou agora, você precisa botar em prática. Porque você falou isso para os outros. É isso que ele começa, assim que ele começa o discurso. Coloque em prática aquilo que você ensinou aos outros. E aí ele continua, ainda descrevendo nessa certeza, agora ele vai trazer a certeza de que a doutrina da retribuição está sendo exercida na vida de Jó. Nos versículos de 7 a 11, nesse discurso, ele vai dizer assim, pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os restos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal. Isso mesmo, eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Aqui ele vai justamente apresentar a certeza de que Jó está vivendo esse período de retribuição. Ele vai dizer assim, no início desse bloco de versículos, será que o inocente chegou a perecer? Na sua frente está Jó, o inocente, que está perecendo. Mas na cabeça dele, isso é impossível, porque o justo, o íntegro, jamais perece, jamais passa por aquilo que Jó está passando. E ele equipara aqui até um contexto, uma analogia de alguém que está plantando alguma coisa. Ele usa, quem lavra a iniquidade, semeia o mal. É isso que eles vão colher. Ele está dizendo, Jó, entenda o seguinte, não vou falar diretamente isso para você, mas você precisa avaliar o seu comportamento. Porque talvez isso que você está sofrendo é porque você semeou o mal. E isso simplesmente é a colheita daquilo que você plantou. Jó, sabe o leão? Diante de toda a sua pompa, diante de toda a sua glória, diante de todo o seu orgulho, até esse leão é quebrado, até o dente dele é quebrado, eles ficam desamparados, inclusive o leãozinho morre, não anda, não tem mais nem alimentos, porque diante da arrogância, eles são quebrados. Jó, quem colhe, planta. Mas esse era o caso de Jó? Esse era o caso de Jó, não? Esse é o seu caso, muitas vezes, quando você sofre? Esse é o seu caso? Faça agora, neste exato momento, uma reflexão sobre alguns dos sofrimentos que você tem tido. Foi por causa que você fez alguma coisa de errada? Foi porque você não deu dízimo esse mês? Não foi porque talvez você falou alguma coisa que não devia? Mas pastor, está tudo certo. Eu temo a Deus, eu amo o Senhor, eu canto, eu louvo ao Senhor. Pastor, eu estou vivendo a minha vida íntegra e reta, eu tenho temor a Deus. Pastor, eu amo Cristo Jesus. Por que eu estou passando por isso? Por quê?
Mas muitos vão dizer que existe alguma coisa que você está fazendo de errado. E isso que você está passando é uma retribuição daquilo que você está plantando. E aí você entra num desespero mórbido, terrível, para tentar achar o que você está fazendo de errado. E aí você vai para igrejas para inclusive descobrir uma revelação daquilo que está dentro do seu coração que você nem sabe. Alguém que fale para você o que você está fazendo de errado. E aí você se surpreende quando vem alguém e diz: eu tenho uma revelação para você, Gabi. Brincadeira, Gabi, não tem não. E aí você já até cola no chão assim, nem sai do lugar. Porque olha, Deus está me falando. Porque Deus está me dizendo. E aí você vai falar, porque você está afastado de Deus. E aí fala coisas genéricas, coisas que... E aí, mas está afastado de Deus, eu vou na igreja, eu oro, como assim? Mas você está tão impactado com aquilo que passa a acreditar naquilo. Passa agora a achar que de fato você está vivendo isso. Mas não é. Mas simplesmente nós temos um Deus que inclusive inflige a nós problemas e dificuldades. E não porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Mas você passa a acreditar nessa mentira. Porque eu tenho uma revelação para você. Se eu ligar para você e mandar um WhatsApp, fala assim: meu irmão, vai na igreja hoje porque eu tenho uma revelação para você. Essa igreja aqui enche assim, ó. O que o pastor vai me revelar? Um dia uma mulher veio fazer uma revelação para mim. Ela chegou e falou assim: uma revelação para você, pastor. Aí eu só esperei ela. Venha. Eu tenho uma revelação que o seu filho João Pedro vai virar um Zé Droguinha. Falou? Cuidado, hein, meu filho. Deus me revelou que o seu filho vai se tornar um viciado em drogas. Eu nem dormi à noite. Eu fiquei apavorado. Meu Deus, que coisa. Aí eu disse: eu tenho mais uma. Eu falei: pode parar. Pode parar. Cale-se, sua louca. Que nem Jó fez para a mulher dele. Não falei isso, tá bom? Cale-se. Porque nessa igreja, a única revelação que nós acreditamos está na palavra de Deus. Cale-se. Se você quer vir nessa igreja, será sempre bem-vinda, será bem tratada, ensinada. E se você quer saber mais sobre isso, eu tenho a disposição de ensinar isso para você. Mas a única revelação que nós cremos é isso que deixou Deus nas Escrituras. E eu não quero que você fique nessa igreja falando para os outros, assustando os membros dessa igreja com presepada de revelação. E aí eu usei o cajado pastoral para expulsar o lobo. Nunca mais apareceu na igreja. E isso faz parte do papel de um pastor também. Deu para entender? Nessa doutrina louca, errada. Porque aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que situações difíceis e fragilizados como estamos, muitas vezes ficamos sujeitos a esse tipo de coisa. Achando que Deus está retribuindo coisas que nós não estamos fazendo e que de fato não é, e que simplesmente é do plano de Deus fazer com que passemos agora situações para que Ele nos ensine, para que Ele mostre a sua glória, e às vezes nem é revelado os seus motivos para nós, porque a soberania de Deus é inescrutável. Cuidado com a doutrina da retribuição. Cuidado. Ele ainda vai dizer que é justa a retribuição com o sofrimento, porque todos são injustos. Como se não bastasse, agora ele vai dizer assim: Jó, todo mundo é injusto. Se todo mundo é injusto, todo mundo merece sofrer. Olha que bacana. Está vendo? Cambada. Está vendo o povo? Vocês são tudo injusto. Agora, Deus é justo de aplicar sofrimentos em vocês. Ele vai dizer assim, e aí ele vai usar, inclusive, uma revelação em segredo. Olha só,
Uma palavra foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me um espanto e o tremor e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. O argumento de Elifaz aqui tem como base uma revelação. Ele descreve que sente agora uma voz como que viesse de um espírito. E que inclusive narra aqui tudo aquilo que ele sentiu. Ele arrupiou. Espelhando o braço, ficou assim, ó. Um espírito veio na minha frente. É interessante que comentaristas aqui, alguns deles não descartam essa experiência sobrenatural de Elifaz aqui. Mas entendem que da parte de Elifaz há uma característica de dar autoridade àquilo que ele está falando para Jó com essa experiência. Ele está usando, olha, eu recebi agora a visão de um espírito. Olha, eu recebi agora a visão agora de algo que me chamou a atenção. Então preste atenção. Aí você fica esperando, o que ele revelou? Ele revelou algum pecado de Jó? Ele revelou uma transgressão de Jó? Ele revelou alguma coisa que Jó fez de errado? Não, a revelação é essa. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode os anjos agora ter a confiança de Deus? E aí ele deduz, inclusive agora, que já que diante de tudo todos são injustos, Deus agora aplica o sofrimento a esses injustos. Entenda aqui que ele faz uma confusão quanto à justiça de Deus. Se de fato ele teve essa revelação, o que eu particularmente questiono aqui, agora isso é uma interpretação minha, simplesmente ele está usando agora tudo isso para impor uma certa autoridade no que ele tem a dizer ao seu amigo Jó. Onde agora a insignificância humana, diante de Deus, agora é motivo para Deus derramar todo tipo de sofrimento. Eu me lembro de uma situação, quero ilustrar um pouquinho isso, não sei se você já viveu isso na sua vida. Na minha casa nós éramos em 4 irmãos. E às vezes tinha alguma coisa que um deles aprontava. Eu nunca fazia isso. Sempre eram os meus irmãos. Nunca fiz isso. E aí, o pai e a mãe chegavam e diziam assim, quem fez a presepada aí? Silêncio. A gente tinha até um pacto de lealdade, de não ser dedo duro, de falar o que o outro fez. Pacto do mal esse. Pacto do diabo. Quem fez esse negócio? E aí ela falava assim, se não falar vai apanhar todo mundo. Não vai falar? Então, 4 bumbum aqui, despido para nós, para apanhar. E era aquele fio de do ferro de passar. Você apanhou de fio de ferro passar? Já apanhou? Tá bom? Não estou dando a dica não, tá bom? Porque é terrível isso aí. E aí você sentia o quê? E às vezes nem falava nada, simplesmente você chegava em casa e dizia assim, agora vai apanhar todo mundo, mas eu não fiz nada, mãe, não interessa. Só porque você falou isso, você vai apanhar dobrado agora. Então é que tem mãe louca? Tem pai doido. Pai injusto. Amém? Os jovens aí ou não? Os adolescentes? Pai injusto.
É como isso que estivesse acontecendo aqui. Olha, todo mundo é injusto, todo mundo agora eu vou derramar a desgraça em todo mundo. E agora, Jó, você faz parte dessa desgraça coletiva. Então não reclama, fica quietinho, não fala o que você falou no capítulo 3, porque agora você faz parte dessa desgraça coletiva. Porque simplesmente Deus está retribuindo aquilo que Ele deveria retribuir. Mas nós esquecemos que Deus é justo. Você crê que Deus é justo, irmão? Deus é justo. Além de ser justo, Ele é gracioso. De fato, se Deus quisesse exercer a sua justiça como deveria, como Ele entende, Ele simplesmente exterminaria todos nós. Todos nós. Mas esquecemos que ainda dentro dessa justiça, há Cristo Jesus, a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão, que faz parte da sua justiça. Ele não é como a minha mãe que dizia, agora vai apanhar todo mundo. Não, mas não foi, não interessa. Não interessa. Mas Deus não age assim. Mas ele acha que Deus é assim. Acha que o sofrimento de Jó é por causa disso. E Deus está retribuindo justamente e de forma justa, porque todos são injustos. Uma doutrina errada da pessoa de Deus. Deu para entender? Assim nós fazemos também com aqueles que nós achamos que deveriam sofrer porque são maus, são pessoas que não temem a Deus e que a gente questiona e diz, por que ele não sofre e eu sofro? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a galera no mundão está se dando bem? Sim ou não? Os caras nem ficam gripados, meu. Os caras parecem que nem ficam doentes. Eu acordo torto com a coluna. Aí vai acertando aos poucos, assim, vai fazendo uma forcinha, vai ajeitando no lugar. Aí você fala assim, poxa, o outro não acorda já sarado, já põe no Instagram, pá, que beleza, gente bonita, gente chique, elegante, gente maravilhosa. Você fala assim, nossa, nunca tem gente feia no Instagram. Você já viu gente feia no Instagram? Eu tenho um lema aqui, se você é feio, não entra no Instagram, você vai estragar o Instagram. Emendei tudo aqui. Deu para entender? E aí você fica questionando, poxa, mas é justo isso, Deus? Eu vou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, tomo um sabão do pastor lá na mensagem de domingo ainda, e eu estou sofrendo, e esse cara é injusto. Por que o Senhor não derrama a desgraça sobre a vida dele? Porque o contexto de retribuição não faz parte dessa teologia de um Deus que é justo, ao mesmo tempo, diante da sua justiça, exerce graça e misericórdia. Deu para entender aqui? Então, irmãos, se você vê alguém sofrendo, cuidado com esse tipo de conselho. Cuidado. Não seja precipitado. Quando você for num funeral, não fique falando como uma matraca. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Fique. Deveria ter um sinal. Lembro que alguns hospitais antigamente tinha uma enfermeira assim, que ela tinha um negocinho no cabelo assim, a foto da enfermeira que ela fazia, que era assim, ó. Tinha que ter muitas vezes lá em casa, aqui na igreja, no seu trabalho. Porque a gente vê alguém sofrer e a gente já quer dar a opinião precipitada de um Deus que a gente nem conhece. E dar a opinião de um Deus que não existe, de um Deus errado, de uma teologia errada. Ou eu recorro a uma teologia errada. Para ajudar, ele continua descrevendo aqui que a justa retribuição com o sofrimento, é justa a retribuição com o sofrimento, pois inclusive não há quem interceda por Jó. Ele vai dizer assim, grite agora, para ver se alguém responda. E para o qual dos santos, os anjos, você se voltará. Por que irá? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Os filhos deles estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra em meio de espinhos. E o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão.
Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas de brasas que voam para cima. É muito difícil aquilo que Caifás aqui, nesse argumento rebuscado, está descrevendo sobre Deus. Porque justamente ele vai agora desenvolver uma implicação que diante do sofrimento é tão terrível isso que sequer existe alguém que interceda pelo sofrimento. Não existe nem anjos, e aqui inclusive que ele vai usar aqui esse argumento, que é o único argumento visto aqui nas Escrituras, e que alguns até passaram a acreditar, que anjos intercedem por nós diante de Deus. Os próprios judeus inventaram uma série de teologia sobre anjos, de alguns anjos da guarda, de alguns anjos que preservaram, de alguns anjos que você deveria dirigir a sua oração para que ele os protegesse. Lembra aquela oraçãozinha que você fala, quando era criança, que você não era crente? A mãe fala, ora para o anjinho da guarda, guardar você. Tá bom? Não existe isso. Fato é que é justa a retribuição com o sofrimento, pois não há ninguém que interceda. Não há ninguém que ore, não há ninguém que coloque diante de Deus, não há ninguém que se coloque diante de Deus para interceder por você diante do seu sofrimento. E ele vai justamente descrever aqui que por mais que você faça, grite por socorro, esteja nos tribunais, seja família, não há ninguém que interceda por você. Não tem como nem chamar o Luiz Fernando para te defender. Luiz, chegou agora aqui um oficial de justiça e está me prendendo. Socorre, juiz, Luiz. Não dá. Não tem. É justo, ele vai dizer, é justo porque você está desprovido desse intercessor. Agora, irmãos, isso é uma verdade que está acontecendo com Jó? Não é verdade. Não é verdade. Ainda ele vai descrever, e continuando o texto aqui, que é justa a retribuição de bênçãos àqueles que de fato são justos. E aqui é muito interessante porque eu não sei se ele está falando como uma acusação para Jó, ou se ele está falando agora, acusando Jó de forma indireta, ou se ele está trazendo esperança para Jó. Porque ele diz assim, quanto a mim, e aí ele agora passa a falar dele. Sabe, Jó, vou falar agora do meu próprio exemplo. Sabe quando a gente está aconselhando alguém, confortando alguém, e a gente diz assim, e a gente fica consternado? Então, deixa eu dar meu exemplo para você. Eu já passei por isso, é bobagem. Isso aí, sabe? Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. O que ele está dizendo aqui? A gente não sabe se ele está aconselhando Jó, confortando, ou se ele está implicitamente dizendo, Jó, você não está buscando a Deus, porque quanto a mim, eu na sua situação, Jó, eu buscaria a Deus. Deu para entender aqui, irmãos, esse problema? Porque Jó, talvez, você não está buscando, ou simplesmente está dizendo isso para confortar, mas a gente não tem essa ideia aqui. Deus faz coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não podem enumerar. Faz chover sobre a terra, envia as águas sobre os campos, põe os abatidos no lugar alto, conduz os enlutados em lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chegam a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim a esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. Olha, Jó, nesse contexto de retribuição, é impossível que alguém justo esteja passando por aquilo que você está passando, porque eu gritaria a Deus, buscaria o Senhor, e Ele faria tudo isso que eu acabei de dizer aqui para você. Deu para entender aqui? Há uma certa arrogância da parte de Elifaz aqui,
Inclusive agindo aqui como que se fosse um hino de louvor a Deus. Ele exalta a Deus, ele engrandece a Deus, ele está realmente mostrando verdade sobre Deus. Ao mesmo tempo dizendo, você não está fazendo isso, porque eu estou. E você não está fazendo isso, então é justa a sua tribulação. É difícil aqui, porque agora esse homem rico, esse homem inteligente, esse homem que era o mais rico da terra, esse homem que era o mais conhecido, esse sheik árabe agora que dominava grandes porções de terra, que tinha uma riqueza imensa conhecida, agora está na miséria, não é mais consultado, não é mais visto, agora ele come da sua própria humilhação. E aí tem esse amigo que diz, olha, o Deus que eu conheço não é bem assim, então tem alguma coisa errada com você. Porque se eu fosse você, eu faria isso. Queridos, ele ainda continua descrevendo aqui que essa retribuição de sofrimento é algo didático e útil para o ensino. Ele vai dizer assim no capítulo 5, versículos 17 a 27. Bem-aventurado, felizes é aquele que Deus disciplina. Amém? Amém? Vou repetir, presta atenção. Bem-aventurado é aquele que Deus disciplina. Amém? Amém. Olha, ser gente crente mesmo, hein? Eu não ia falar amém, não. Vou repetir. Vocês entenderam o que ele está dizendo aqui? Vocês entenderam? Bem-aventurado é aquele a quem Deus... Amém? Aí vocês já ficaram com medo, né? Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. A gente fala amém agora, porque talvez a gente não está debaixo da disciplina. Mas eu acho que Jó não falou amém em relação a isso aqui. Porque, inclusive, ele acha que a disciplina na vida de Jó é útil e didática para que Deus ensine alguma coisa para ele. E, de certo sentido, existe uma relação com isso. Mas a gente vai observar que o sofrimento de Jó não tem nada a ver com algo didático, ou algo que Deus quer ensinar para ele, porque Deus já havia declarado, aqui esse homem é justo e íntegro, esse homem é perfeito, esse homem anda segundo a retidão. Ele diz, bem-aventurado é aquele que Deus disciplina, amém? Aí, tá vendo? Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida a Ele mesmo e faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Sério isso? 6 angústias, mas na 7ª Ele não vai tocar? E se Deus quiser tocar na 7ª também? Na fome, Ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada. Você estará obrigado do açoite da língua e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens virão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses, e não viverão em paz, e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, é assim, e ouça e medite nisso para o seu próprio bem. Queridos, esse homem está dizendo que a disciplina que Jó está diante aqui de um possível pecado, diante de uma possível falta, diante agora dessa ação de Deus que reprova todos esses injustos, é algo didático, é algo que Deus quer ensinar, é algo que Deus quer justamente fazer com que ele aprenda. E de fato tem certos sentidos, e algumas disciplinas e algumas dificuldades, ela tem sem dúvida um papel didático. Porque se você não aprender na tribulação, se você não ter muitas vezes esse entendimento, você vai passar a tribulação simplesmente reclamando e blasfemando contra Deus.
Em alguns aspectos, ela existe essa situação mesmo. Mas não é o caso de Jó. Deus, em nenhum momento, pôs Jó à prova diante do diabo, porque agora, diabo, vamos ensinar uma liçãozinha para Jó. Deus falou isso? Deus falou isso? Não. Porque nós já vimos que tudo aquilo que Deus está fazendo com Jó é para justamente mostrar para o diabo o quanto ele está errado, condenado, errado, de achar que toda a criação de Deus simplesmente foi por água abaixo e que Deus simplesmente não está no controle disso tudo. E eu já disse aqui na outra mensagem, em 2 mensagens atrás, que a vida de Jó é esfregada na cara do diabo. Olha o meu servo como é íntegro e reto. E você não tem argumentos para acusar Jó. Você, Satanás, não tem argumentos ou fundamentos para a sua acusação. Por isso não é o caso de uma ação didática do sofrimento de Jó. Por isso aqui não é uma retribuição esse sofrimento para que Deus possa agora ensinar aquele que de fato é ensinável. Se Deus quisesse ensinar, e Deus vai querer, e é claro que além disso, Jó vai aprender ainda mais sobre Deus aqui, mas esse não é o objetivo. Não é uma retribuição. Porque, irmãos, nós precisamos lembrar que Elifaz, sei que está tudo pequenininho ali, tá? Depois você lê todos esses 2 capítulos lá na sua casa. Enfatiza a doutrina dessa retribuição e exorta Jó a suplicar a misericórdia de Deus para que possa vivenciar sua graça. O fundamento da instrução de Jó, de Elifaz, está na convicção de que Deus está disposto e é capaz de reverter a situação. Mas, a partir do momento que Jó mudar a sua vida. E nós nos esquecemos que ao fazer isso, ele simplesmente está do lado de Satanás e contra Deus, ao dar o seu conselho. Pois ele busca motivar Jó a servir a Deus pelos benefícios e piedade que isso traz. Lembra do que Satanás falou para Deus? Ele só é piedoso. Ele só faz isso porque o Senhor o cerca. Ele só faz isso porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Ele só é leal, ele só é íntegro e reto, Deus, porque o Senhor pôs a tua mão sobre ele. E na doutrina da retribuição, justamente esse amigo de Jó está em comunhão com Satanás ao descrever isso. Jó, anda certinho para você ver se não vai dar tudo certo. Jó, anda certinho se Deus não vai botar a cerca. É um conselho bom? É um conselho bom. Mas não é o todo. Mas não é tudo. Diante de um Deus soberano. E que mesmo você andando certinho, ainda vai acontecer coisas ruins na nossa vida e na sua vida. Esse é o nosso Deus. E hoje aqui, irmãos, se você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento, esse tipo de teológico sobre a sua vida cristã, você está caindo numa armadilha, numa certa teologia da prosperidade, numa certa teologia da retribuição, onde simplesmente isso é ensinado. Se você participar da corrente, se você participar disso, se você fizer aquilo, se você der o dízimo, se você agora fizer, será abençoado. E aí nada de bênção. Nada de bênção. Você não fica rico. E aí você tem um diagnóstico ruim. Você é mandado embora. E aí você fica frustrado. E o pastor vai dizer assim, porque você está em pecado. Tem alguma coisa errada com você. Vamos fazer um culto, buscar uma revelação do que você está fazendo de errado. Eu acho, inclusive, que isso é uma maldição hereditária. Sabe o que você está colhendo? É fruto do seu tataravô, que era um incrédulo, era lá da Umbanda, ele mexia com macumba e hoje você agora colhe os frutos da vida do seu tataravô. Então faça um culto agora de quebra de maldição. Vou jogar água nos irmãos agora. Vamos quebrar a maldição.
Deu para entender aqui? Essa é a doutrina da retribuição. E você simplesmente está debaixo de opressão, tribulação pesada, ainda se sentindo culpado, achando que é alguma coisa de errado, mas às vezes não é. Simplesmente é a ação de Deus agora para se revelar a você, mostrar aquilo que Ele é. Onde agora, diante de tribulações, eu vou aprender o conforto de Deus em momentos inconsoláveis, que nem amigo nenhum pode me consolar. Onde eu vou sentir o conforto de Deus diante de perdas e dificuldades, esse Deus que consola, esse Deus que conforta, mas que eu vou apenas aprender isso em momentos de dor, de perdas. Você conhece? Deus é um consolador? Deus é o consolador? Mas onde o consolo é aplicado? Quando está tudo bem com você? Quando os seus filhos estão à volta da sua mesa? Onde vivemos o consolo de Deus? Quando alguém morre. Quando o seu parente, quando o seu amigo, quando um familiar simplesmente deixa de existir. E é uma dor tão profunda, tão intensa, que só o consolo de Deus para me deixar de pé. Deu para entender aqui? E Deus nos faz passar por isso, para experimentarmos coisas da parte dEle. E nós, diante disso, olhamos para um Deus e aí falamos, agora eu conheço esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas de ver também. Sabe quando a gente fala assim, temos que depender de Deus. E a gente acha que depender de Deus é só os missionários e o pastor. Quando é que você aprende a depender de Deus? Quando você está recebendo uma promoção e um aumento na empresa? É isso? Quando você está com a conta cheia de dinheiro lá? É isso? Que nem o Reinaldo? Está aqui. Estou bem financeiramente. Quando as contas estão pagas? Quando você sabe que amanhã você vai receber uma bolada amanhã. Amém? Oh, pastor. Quando amanhã você sabe que vai receber aquele parte do 13º ou parte daquele bônus. Quando amanhã você sabe... Mas quando é que a gente aprende a depender de Deus? Quando você recebe aquela comunicação, aquele e-mail dizendo, passa no RH, porque você está sendo demitido. Quando é que eu aprendo a depender de Deus? Quando muitas vezes aquilo que eu esperava vender, que os irmãos que trabalham com comissão sabem muito bem disso, não consegue e a sua renda cai. Quando os irmãos que são profissionais liberais aqui da igreja e que tem que matar um leão por dia debaixo da graça de Deus e que esperam um cliente que renove, um cliente que pague depois de um mês de trabalho e que não paga e que as suas contas chegam. E aí eu tenho que depender de Deus. Certo? Os irmãos que trabalham aí por conta, trabalho liberal. É difícil isso? Mas a gente ora constantemente, Deus me ajuda a depender do Senhor. Aí Deus vem e diz, então tá bom, eu vou te ajudar a você depender de mim. Toma. Toma aí. E aí você faz o quê? Acho que eu estou pecado. Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Acho que Deus já está retribuindo alguma maldição. Não, você pediu para ser dependente de Deus. E Deus diz, seja dependente, meu querido. Seja dependente. É aquele momento onde nós temos na nossa vida pessoas que nós não temos vontade de estar perto, vontade de amar, vontade de estar junto dela, mas Deus vem na sua santa ironia e coloca essa pessoa do nosso lado. E aí você fala assim, eu queria amar mais, Deus. Me ajuda a amar. Me ajuda a amar. Mas amar os meus filhos não vai fácil. Me ajuda a amar minha esposa? Bacana. Você odeia o seu filho? Tem alguém, um pai aqui que odeia o filho ou não? Não, né? Amar aquele irmãozinho da igreja ali que me chama para o churrasco? Bacana. Certo? Se tiver um churrasco aí, outro dia eu fui na casa do Ayrton, o Ayrton já fez uma carninha lá da hora. Eu amo o Ayrton. Fácil. Mas e quando Deus coloca aquela pessoa que nós temos problema?
Aí eu estou orando, Deus me ajuda a amar. Aí Deus fala assim, então você vai amar. Então toma, ama esse aí pra você. Ama esse agora. Ah, esse não. Esse eu não tenho vontade de amar. Esse eu não quero. Aí você fala assim, e aí você fica mal, você fica magoado, você fica chateado, você fica nervoso, você fica irado, e aí você acha que é alguma retribuição por aquilo que você fez. Aí você fala assim, você ora. Lembra da oração do Pai Nosso? Ensina-nos a perdoar quem nos tem. Quem nos tem o quê? Ensina-nos a perdoar aquele que a gente tem paz com ele. Isso é fácil perdoar. E a gente ora, Deus me ajuda a perdoar, Deus me dá um coração mole, que eu possa perdoar as pessoas, que eu possa perdoar as pessoas que estão à volta, tal. Aí Deus fala, tá bom, vou responder a sua oração. Vou responder a sua oração agora. E bota uma pessoa, uma situação na sua vida. Ah, esse eu não quero perdoar não, Deus. Esse eu não tenho vontade. A propósito, tem vontade de perdoar alguém? Eu não tenho. Por isso, perdão é decisão, não é vontade. Deu para entender? Por isso a relação com Deus, uma relação de retribuição, é uma relação satânica, hipócrita, mentirosa, que pode até ter uma aparência intelectual, piedosa, rebuscada, mas não passa de uma mentira satânica, de um Deus soberano, que exerce aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. É como muitas vezes agimos como esse jovem de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Na nossa vidinha perfeita, achando que estamos vivendo uma vida piedosa, esse jovem chega diante de Jesus e diz assim, eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre, olha, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais, Jesus? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E a resposta do jovem é, me perdoe, Jesus, porque nada disso eu tenho feito, tem misericórdia de mim. É isso? Não. Tudo isso eu tenho observado. É isso? É isso? Só isso? Para entrar no reino, para andar junto do Senhor, para entrar na vida, para agora ter o ensinamento de um mestre bom, é só, mas tudo isso eu já faço. Tudo isso eu tenho observado. Deu para entender, Jesus, que eu estou vivendo sempre essa relação de troca com o Senhor, essa relação agora onde eu faço tudo o que tem na lei. Logo exijo do Senhor toda a atenção, a vida, diante daquilo que eu tenho feito. Mas a resposta de Jesus é impressionante, porque Jesus conhece o coração, Jesus sabe a profundidade, conhece a profundidade da nossa alma. Jesus sabe que lá no nosso coração tem um esgoto. E aí ele vai dizer assim, se você quer ser perfeito, vai e venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Venha e siga-me. É interessante porque Jesus não está se importando com o dinheiro aqui. Jesus não é contra o dinheiro. Mas Jesus sabe que o coração desse homem era tão ligado às suas posses, aos seus bens, ao seu valor, ao seu valor próprio, em seguir as regrinhas, que simplesmente ele esquece de tudo e Deus toca no ponto crucial. Porque para andar com Jesus, você precisa fazer-se morto. Para andar com Jesus, você precisa morrer. E sabe, meu filho, você vai morrer por seus bens agora. Você quer isso? Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É assim que muitos cristãos vivem a sua vida cristã.
E isso, irmãos, é uma vida, essa doutrina da retribuição é uma vida espiritual miserável, deplorável, triste, orgulhosa, hipócrita, arrogante. Em nome de Jesus, que nesta noite você possa viver não uma doutrina da retribuição, mas a doutrina da justiça de Deus. A doutrina da justiça de Deus, que é justo da parte de Deus, inclusive impor sofrimentos aos seus filhos. A doutrina da justiça de Deus, que é justo não dar muitas vezes aquilo que nós tanto oramos e desejamos. Deus é injusto de não dar aquilo que você tanto pede? Ou Ele é justo? Ou Ele continua sendo justo? Deus é injusto em impor você sofrimentos que você não gostaria de passar? Ou Ele continua sendo justo? Que você creia na justiça de Deus, mesmo diante de situações que Ele não alivia suas dores. Porque Ele continua sendo justo, mesmo diante das suas dores. A doutrina da justiça de Deus, que você deixa você passar agora por situações até mesmo injustas, sendo injustiçado por pessoas, onde agora você crê que Deus é justo. Deus, o Senhor sabe que eu estou sofrendo injustiças, mas eu confio no Senhor que é justo. Por isso, irmãos, nessa semana que estamos começando, que em nome de Jesus, você e eu possamos nos livrar dessa doutrina de retribuição, dessa vidinha onde nós estamos acostumados a fazermos uma coisa boa, logo eu mereço um docinho da parte de Deus. Ou não mereço passar isso da parte de Deus. Que você